fazer isto, puto. Estamos on. Estamos on. Isto vai ser um episódio muito especial. Vai ser um mini-isódio. Não vamos falar durante mais do que 10 minutos sobre apenas um tema. Este vai ser o nosso primeiro episódio disto e vamos testar, ver como é que isto acontece. Portanto, o que estás a fazer, caralho? Um primeiro episódio, 10 minutos. Ok, está-se bem. Primeiro episódio, menos 10 minutos. Pus 2 lá para o meio, mas era menos só para 10 confundir o minutos, pessoal. vamos estar aqui a bombar, a falar sobre um tema. O tema de hoje é Star Wars! Primeiro mini-isódio. Primeiro mini-isódio. Mini-isódio. Foi um termo inventado por nós e que vai passar a ser calão da internet nos próximos anos. E vamos começar aqui uma nova trend. Nova trend, mini-isódios. E o episódio de hoje vai ser dedicado... O mini-isódio de hoje. Tenho que me lembrar dessa merda. O mini-isódio de hoje é dedicado a Star Wars porque foi revelado o nome do próximo filme. The Last Jedi. Tan, 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 tan. Já chega. Yeah. E o que é que achas disso, João? Como é que é, caralho? O que é que achas Acho disso? muito esquisito, meu, porque aquilo não pode ser Last Jedi, porque Star Wars sem Jedi não é Star Wars, não é? E Last Jedi é o quê? Last Jedi é porque vai ser um filme sobre o Anakin Skywalker. Sobre o Luke Skywalker. Vai ser um filme sobre o Luke Skywalker. Por isso é que é o The Last Jedi. Será que é esse o último Jedi? Ou será que ele vai morrer durante o filme e depois a Rey torna-se a última Jedi? Mas aí depois ela vai ter de abrir uma escola de Jedi, porque senão o que é que vai acontecer? Yeah. Isso é uma cena que eu nunca gostei nestes filmes de Star Wars, meu. Há sempre só muitos poucos Jedis, tipo, ou pelo menos há muito poucas batalhas Jedis. Tipo, mesmo nas prequelas, onde tens bué Jedis vivos, tens muito poucas batalhas com sabres de luz, se fores realmente a ver as coisas. Porque não há muitos Sith. Exatamente. Só sempre um ou dois. Exatamente, só sempre um ou dois, meu. E isso é uma coisa que em 7 filmes, meu, esta franchise já tem 7 filmes e ainda não viste uma puta de uma batalha épica entre bué Jedis contra bué da Siths. Tipo um autêntico... Putz, uma guerra, meu. Uma guerra onde tens nesta época de Star Wars não há muitos centenas de Jedis contra centenas de Sith, meu. Todos com espadas de luz, puto, a bombar. Se fizerem uma prequela em filme, podem fazer isso, se calhar. Mas já tivemos 7 filmes disso, estás a ver? E mesmo as prequelas, meu, quando anunciaram as prequelas, quando eu vi as prequelas pela primeira vez, e que passas no passado, e tens bué Jedis vivos, estás a ver? E tens sempre, as batalhas que tu vês é sempre 1 ou 2 contra 1, ou 1 contra 1, estás a ver? Tendo daquela cena na Guerra dos Clones, onde vês bué Jedis contra bué robôs, estás a ver? Tipo, é melhor que nada, não é? Mas tipo, não vês aquilo que tu querias mesmo, estás a E ver? os Jedis morrem todos nessa batalha, é muito esquisito. Não morrem todos nessa Há batalha. boés que morrem logo tipo, contra armas. Vai-te. Não, isso é no terceiro. No segundo. No segundo também morre? Morrem quando tipo, estás naquela arena. Eles aparecem lá e começam logo a morrer, bué fraquinhos. Tipo... Também estavas mal habituado, não é? Tu, normalmente os Jedis que tu vês são sempre aqueles mais fortes, tipo o Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan. Sim, mas presumo que se um Jedi, se ele é escolhido para ser Jedi, é porque ele tem uma grande aptidão para a força. Se ele tem uma grande aptidão, em princípio, há, pelo menos não morrer contra robôs, meu. Tipo, what? Percebes o que quer dizer? Mas isso também acrescenta uma camada de realismo e é também para realçar o quão forte são os Jedis principais, estás a ver? Tipo, para demonstrar que eles não são invencíveis. Porque a maior parte das vezes, tipo, para um Jedi morrer, normalmente é sempre contra um Sith ou contra outro Jedi. Estás a ver? Tipo, é para mostrar que, não, estes gajos podem morrer. E aliás, nesse caso, foi para mostrar que eles podiam morrer contra robôs, para depois fazer sentido no terceiro filme eles morrerem contra clones. Estás a ver? Tipo, se lhes dão tiros na culatra. Sim, mas eram Mas é milhares para e revelar milhares isso. de clones, embora, pá, não sei, presumo que um Jedi especialmente poderoso conseguisse destruir os clones todos. Por exemplo, se fores ler na banda desenhada, eu estive a ver umas cenas, o Luke Skywalker é dos Jedis mais poderosos que existe na história de Star Wars. Essa banda desenhada tens de ler sempre com um grão de sal, não é? Pronto. Tipo, que isso não é bem canon. Mas as coisas que ele consegue fazer são tipo inacreditáveis. Ele tem bué controle sobre a força. E ele conseguia acabar com eles todos só com força, sem usar o sabre de luz sequer. Sei lá, e depois tens, por exemplo, o Kylo Ren consegue parar um tiro de um sabre de luz com a mão. Estás a ver? Presumo que se alguém tentasse parar com um tiro, ele parava os tiros com a força. Pelo menos um tiro, ele consegue parar um tiro. Mas... Um ou mais. Ele para mais no filme? Não, mas presumo... Sei lá, eu acho que a força não é muito bem explorada nos filmes. Não é de todo, nem muito bem explicada, nem muito bem explorada. Explicada, quer dizer, a ideia é porque a força é uma coisa mística, é aquilo que dá vida ao universo e não sei o quê. Não, mas mesmo assim, mesmo, nas prequelas eles tentam explicar aquilo com os midi-chlorianos, que são uma confusão do caralho. Yeah. Mas devia ser mais explorada no sentido em que devíamos ver mais pessoal a usar as partes diferentes da força nos filmes. Sim, que não vês nada. E supostamente aquilo tem bué características, supostamente a força tem imensas características, e é quando se vê a descrição dos poderes do Luke,
Mas boas cenas, aliás, eles conseguem saltar muito alto e moverem-se muito rápido por causa da força, os Jedi. Não é só. Sim, não é só tem capacidade física. reflexos, são tipo X-Men, não é? Tipo, tem aqueles reflexos extra. Da força. Sentem as que coisas à vêm volta da deles, força, não é? Sentem a força. Isso aparece nos 4, 5 e 6, quando ele está a treinar o Luke. Yeah. O Luke está a tentar defender de um robozinho. robozinho e ele manda pôr venda nos olhos. Feel the force, Luke. Feel the force. Yeah. Mas... Caralho. E a força pode ser a força é uma grande metáfora para os nossos instintos, estás a ver? Porque mesmo quando estás numa situação social, se tu deixares ir e levares pelos teus instintos, normalmente as coisas correm bem, não é? E a força é a mesma coisa, aquela parte em que no quarto filme o Darth Vader está atrás do Luke Skywalker e o Luke tem de destruir a Estrela da Morte e ouves a voz do Obi-Wan Kenobi a dizer use the Force, Luke, use the Force. E ele tira a cena da mira, ou seja, calcou para a mente racional dele e deixou-se só sentir e conseguiu destruir a Estrela da Morte. Pronto, isso é uma metáfora para... Nós às vezes não nos deixamos sentir as coisas como deve ser, não é? Porque... Tipo, racionalizamos demasiado as coisas e depois não fazemos aquilo que queremos mesmo fazer e acabamos por perder bué à pala disso. Mas não vamos deixar isto tornar-se uma discussão demasiado filosófica. Não. Porque hoje vamos falar Star Wars, mas caralho! Star Wars é baseado no taoísmo. Sabes, o George Lucas pegou no taoísmo. Taoísmo mais espaço equal Star Wars. Os Jedi são mestres taoístas, no fundo. E a cena toda da força e do taoísmo, é isso, eles falam disso, basicamente. Sim, a inspiração tem que vir sempre de algum lado, não é? Depois aquilo é adaptado, é adaptado para outras proporções. Mas teoricamente uma pessoa que está mesmo presente e ciente de tudo aquilo que a rodeia é capaz de fazer coisas extraordinárias, não só tipo... Eu não estou a falar coisas sobrenaturais, estou a falar, por exemplo, da mesma forma que um cego tem tipo todos os sentidos amplificados, tu, através de algum treino, também conseguirias chegar a esse nível. Acho que nem é amplificado, tomam muito mais atenção a eles. Sim, lá está, estão mais atenção. Pois, o pessoal diz amplificado, mas se calhar é isso, meu. Se calhar... Meu, tu neste momento há tanta coisa a acontecer, puto. Mesmo estando aqui sentados, tipo, os nossos pés estão no chão, nós, se quisermos prestar atenção a isso, prestamos só atenção às solas dos nossos pés em contacto com o chão, ao nosso rabo sentado nestas cadeiras confortáveis, estás a ver? Estamos a respirar, temos toda a nossa visão periférica a acontecer também, estou a sentir tipo uma corrente de ar e agora estou concentrado nesta conversa, estás a ver? E quando tu concentras na conversa, estás só tipo... Do resto, exatamente. E desligas um bocado disso. Mas na verdade estás a sentir imensas merdas ao mesmo tempo. Sim, tu é que filtras, não é? E tu podes treinar-te a ti mesmo para te sentir mais coisas de uma vez só. É isso. Yeah. Aliás, o pessoal que vai para aquelas câmaras de sensoriais. De privação sensorial. Diz de privação? Privação sensorial. O pessoal que vai para essas câmaras diz que, como eles não têm... Parecendo que não, tu estás subconscientemente a prestar atenção a todas as coisas que estão a acontecer. Estás a ver, neste preciso momento, no teu corpo. E quando estás numa dessas câmaras, que são câmaras cheias de água, com imenso sal, que te fazem flutuar, sim, tu estás completamente... E estás no escuro também. Portanto, não estás a usar a tua visão nesse momento. Estás talvez preto. E ao privar-te de todos esses sentidos, consegues prestar atenção aos teus pensamentos, estás a ver? E consegues... O pessoal sai de lá com grandes realizações ou com uma grande paz de espírito. Dizem, mas eu tenho um bocado de receio dessas cenas porque, deve ser um bocado claustrofóbico, estás lá fechado, digo eu. Ao início se deixares levar por isso, Mas estás fechado lá dentro, como é que tu abres aquilo? Abres passado uma hora? Não, tu abres aquilo, sais lá quando quiseres. Mas aquilo é eletrónico ou posso empurrar aquilo? Empurras, acho que aquilo empurras. Sais aquilo quando quiseres. Principalmente se tens esse... Eu gostava de experimentar a cama de privação sensorial. Câmara. Isso é para aí 30 euros, acho eu, ali em Lisboa. Tem câmaras dessas. Dizem que é inacreditável, aliás. Adorava. Basicamente, Bora fazer isso. Bora fazer isso. Mas estamos a sair bué de tópico agora. Foi mesmo um grande... Mas basicamente... Mas o que é que tu achas, Mel? O que é que tu achas deste filme? Quais são as tuas expectativas? O que é que tu queres ver? Eu espero descobrir de onde é que vem a Rey. Espero descobrir quem é que é o mauzão, que não lembro como é que ele se chama. O Snoke. E ele provavelmente é o mestre o líder supremo é o mestre do Sidious. Aí, ganda teoria, ganda fan theory que estás a mandar agora. Mas provavelmente, porque o mestre do Sidious supostamente conseguia dominar a vida e a morte. Tinha tanta compreensão da força que conseguia tornar-se imortal. Ele diz isso ao Anakin Skywalker, certo? Sim. Na história de Star Wars, tipo, aquilo que é considerado tipo, história oficial, o único Sith que tem esse poder era o Plagueis. Que é o mestre do Sidious. O mestre do Sidious.
Pois. Ai, que previsto que acabei de dizer. Aí, nem estava a fazer essa, Yeah. nem estava a fazer essa associação. Não, mas o Sidious matou o mestre, puto. Ele próprio diz. Sim, se calhar acha que matou. Ele tinha controle sobre a morte, sobre a vida. Não, ele tinha controle sobre o lifespan dele, tipo, o tempo de vida. Pois, não era imortal. O que eu li sobre o Plagueis é que o primeiro Plagueis teve bué cenas a ver com o primeiro episódio do Star Wars e o segundo episódio do Star Wars. Tem bué coisa in the shadows, estás a ver? Sim. Segunda história. Quer dizer, é inferido, não é? É inferido que foi ele que Sim, criou o Anakin. Yeah. Exatamente, é inferido que foi ele que criou o Anakin através da força, exatamente. E, não, supostamente na BD acho que falam disso. Sim, mas pá, não podes mesmo levar a BD Pois, tipo... e dizem que ele teve uma tentativa de assassinato a ele e ele desde aí ficou bué da paranoico, porque como ele era imortal, Sim. ficou Eles bué da expandem muito paranoico. mais. Se bem que o que eu curto bem nessa personagem é o facto de sabermos tão pouco sobre ela, tipo, nos filmes, estás a ver? Tipo, na banda desenhada eles expandem isso muito mais, dizem a história toda de vida dele. Mas eu acho que essa personagem funciona muito melhor quanto menos souberes sobre ela. Também o Palpatine, também nas bandas desenhadas exploram bem o Palpatine. Yeah. Onde é que ele verdade, vai, o que é que ele verdade. fez. Especialmente para... Pá, tu vês o gajo nos filmes e a única coisa extraordinária que ele faz é tipo mandar raios pelos dedos, estás a ver? E supostamente o gajo é o Sith mais poderoso de sempre. De sempre. Não percebo, isso a cena dos filmes está muito... Lá está mal explorado. Há certas coisas que estão mal exploradas, há coisas que estão demasiado exploradas e que não fazem sentido nenhum explorarem, mas pronto, lá está. Aquela história de amor ridícula. Está bem exagerada, meu. E o Christensen, o autor do Anakin, é muito mal. Pelo menos nesse filme está muito mal. Como é que ele se chama? Hans Christensen? Está muito mal nesse filme. Não, o gajo não é muito bom. Mesmo a Natalie Portman, que é uma atriz fabulosa, estás a ver, não conseguia fazer muito com esse papel. Não. Mas há também, às vezes os atores não têm muita culpa porque o papel em si é... As linhas, meu, tipo, há tantos fatores, meu, que influenciam aí. Apesar da atenção, meu, eu curto bem as prequelas. Tipo, aliás, fiquei bem chocado quando fui à net pela primeira vez, quando tinha para aí 12, 13 anos e tipo, fui ver reviews dos filmes, não sei o quê, que eu adorava os filmes. Tipo, eu nem tinha recebido feedback negativo de ninguém nessa altura, porque eu tinha ido ver o filme com os meus amigos da altura, tínhamos todos para aí que tipo 10, 9, 11 anos, estás a ver? E toda a gente tinha curtido o filme. Nem sabia que os filmes tinham ser tipo completamente odiados pelos fãs mais hardcore de Star Wars. E quando vi aquilo, o pessoal todo odiava os filmes e é por causa disto, aquilo. Fiquei tipo, uou! Mas tipo, tu vês aquilo como criança, eu acho que os filmes são ótimos para putos. Para putos, são feitos para putos. Eu acho que aqueles, 4, 5 e 6 não. O 4, 5 e 6 eu acho que estão diferentes. Não, mas mesmo assim eu acho que o 4, 5 e 6 é um bocado overrated. Tu vais ver agora o 4, 5 e 6 e tu vais ver tipo, mesmo as linhas de diálogo. Tipo, coisa que o pessoal se queixa mais nas prequelas são os diálogos. Acho que os diálogos são péssimos nas prequelas. Mas tu vais examinar os diálogos dos outros filmes. Não, porque tens essa tipo... Não. Em comparação, comparando, não. Eu juro-te, eu estive a ver e comparando, continuo a achar que a primeira, a segunda e a terceira, os diálogos estão muito piores do que no 4, 5 e 6. Mesmo, sim, mas os diálogos dos Star Wars originais não são muito bons. Também não acho que sejam perfeitos, mas acho que em comparação... Não é não ser perfeitos, agora, é não ser mesmo muito bons. 13 minutos. Tu vais cortar isto? 13 minutos? Já está em 13 minutos? Vais fazer cortar. Aí, como caralho. Ok, pessoal, temos que acabar. Agora que a conversa está a ficar interessante. Não perca o próximo episódio. Para com isso, caralho. Vamos ser processados, meu. Qual é a tua cena? Até parece que não sabes as coisas, meu. Mas sabes uma coisa, João? Não. Ninguém fala disto, pá! Ninguém fala disto! Pum! Bem, olha, não perca o próximo minisódio, que vai ser melhor que este. Não estamos habituados a fazer esta merda, portanto... Portanto, isto foi um teste, pessoal. Foi um teste, se não gostarem... 13 minutos, meu. Já passaram 13 minutos. Se não gostarem, vão-se lixar. Um Vão-se lixar. Deixem-me ser quem sou! Ok, estão a passar. Vou desligar isto, antes que isto tome proporções épicas. João, quem manda aqui sou eu.